Boa noite, pessoal. Tudo bem? Olha, a gente vai tentar analisar dessa forma de vídeo. Eu estou apanhando aqui, vamos ver se vai dar certo. Para ficar mais ágil, vou tentar fazer um vídeo curto aqui e para não ter que escrever tanto lá no grupo, no WhatsApp. Se vocês preferirem dessa maneira, depois vocês comentem. Se vocês acharem melhor escrevendo mesmo, analisando e postando lá foto por foto, também fiquem à vontade para comentar e a gente vai de acordo com a vontade da maioria, tá bom? Então, o eletro de hoje, eu já comentei a respeito da paciente, uma paciente minha que já faleceu de câncer de colo, tinha caso de hepatite dilatada hipertensiva, dislipidemia, hipotireoidismo, e ela compareceu à consulta há uns 6 anos atrás, hoje ela estaria com 86, com queixa de palpitações. As palpitações tinham apresentado início súbito, 2 dias antes, 48 horas antes da consulta, ela não apresentou nem baixo débito e nem piora da classe funcional por conta das palpitações. O eletrocardiograma do dia da consulta foi esse eletro que vocês viram aí, que eu postei no grupo. Bom, vamos analisar esse eletrocardiograma então. A identificação, a gente já tem, né? Mulher de 80 anos. Padronização do eletrocardiograma. A velocidade está aqui padrão, né, os nossos 25 milímetros por segundo. Aqui não tem a barra de calibragem, que vocês, quando não tiverem a informação de se está em N, 2N ou N sobre 2, procurem aquela barrinha. Ela tem que ocupar 2 quadradões na vertical e 1 na horizontal. Isso quer dizer que a amplitude para cada 10 milímetros tem 1 milivolt. E um quadrado na horizontal quer dizer que está 25 milímetros por segundo. Muito bem. Depois que a gente já identificou a paciente, verificou a padronização do eletrocardiograma, a gente vai para o primeiro passo, que é definir o ritmo. Só para lembrar que a questão de ritmo é uma capaz fisiológica, todo mundo sabe, lembra que é o nó sinusal. Vamos fazer aqui um coração aqui. Deixa eu fazer esse coração mais verticalizado. Vocês lembram que o nó sinusal ele está aqui no alto do átrio direito, junto à veia cava, né? De lá ele deflagra o impulso que vai ativar ambos os átrios. Com isso, a gente vai ter um vetor resultante da ativação atrial que vai apontar para baixo e para esquerda, normalmente para mais 90. Ele é a resultante da ativação atrial esquerda, que é a 0 graus, e a ativação atrial direita, que é a mais 90. Então, para a gente falar que o ritmo é sinusal, a primeira coisa tem que ter ativação atrial, ou seja, tem que ter onda P. Segunda coisa, essa ativação atrial tem que estar seguindo o caminho normal, que seria justamente o que vai ser mostrado para nós através desse vetor resultante da ativação atrial. O vetor, o SAP, que é a orientação espacial do vetor da onda da ativação atrial, ele tem que estar entre 0 e mais 90. Aqui, vamos para a gente rapidinho já descobrir para onde é que está apontando o nosso vetor resultante. A gente vai em D1 e em AVF. Porque se tiver positiva a onda P em D1 e positiva em AVF, a gente já está diante de um vetor que está apontando entre 0 e mais 90. Muito bem. Vamos lá em D1 para dar uma olhada. Aqui em D1, a gente procura uma onda P, mas não está muito fácil de identificar, não. Mas tem alguma coisa tremulando ali antes do QRS, só que está mais para uma linha isodifásica. Quando a gente vai aqui para AVF, está aqui o nosso AVF, aí já ficou fácil, olha a onda P que bonitinho. Ela não deixa dúvida quanto à sua presença. Então, a gente já tem a presença da onda P. Se ela está isodifásica lá em D1 e está positiva em AVF, quer dizer que ela está apontando basicamente para mais 90. É uma orientação vetorial
normal para essa nossa onda P. Então, a gente tem onda P apontando para o lugar que tinha que apontar, ou seja, está havendo uma ativação atrial que está apontando para baixo e para a esquerda. E como esse evento acontece toda hora do mesmo jeito, essa onda P tem que ter a mesma morfologia, porque isso é a ativação atrial, ela se repete a cada impulso que o nosso sinusal manda. Vamos bater o olho aqui em AVF, que já está na reta aqui. A onda P está com a morfologia que está, e, a meu ver, a mesma coisa. Todas as ondas P basicamente iguais na mesma derivação. Então, a gente já tem onda P, está apontando para onde devia apontar. Ela está com a morfologia normal, dentro de uma mesma derivação. E aí, o último critério que fica faltando para a gente falar em ritmo sinusal é que esse evento ele ocorra sempre da mesma forma e sempre de forma completa. Então, a gente tem que, no nosso coração, a ativação ela tem que ser atrial e, quando chegar aqui no nó AV, tem que seguir viagem para os ventrículos. Aí a gente está falando de ritmo sinusal, ou seja, nasceu no nó sinusal, ativou o átrio e depois foi ativar ventrículo. Então, depois de cada onda P, a gente tem que ter um QRS. Beleza, a gente bate o olho de novo aqui no nosso AVF, tem uma onda P, tem um QRS, uma onda P, um QRS, aqui também parece que a mesma coisa, aqui nas precordiais direitas a gente também já começa a ver a mesma coisa, PQRS, PQRS. Tá indo tudo muito bem, parece que o ritmo é sinusal mesmo, né? Só que aí é sempre interessante olhar com um pouco mais de carinho e atenção o traçado. Pelo seguinte, essa paciente aqui, ela estava em repouso e ela tinha um eletrocardiograma prévio, eu não vou contar aqui, depois eu até posto para vocês, que a frequência cardíaca basal dela era tranquila, era 60, e tomava carvedilol, né, beta-bloqueador, e ela queixou de palpitação e chega em repouso com 107 de frequência cardíaca. Ué, então pera lá, tudo bem, parece que é sinusal, mas vamos olhar com mais carinho por causa da história clínica também. Aí o que acontece? A gente chega aqui em V1 e aí esse eletro começa a ficar bacana. Olha só aqui, a gente tem a onda P, outra onda P, só que prestem atenção aqui. Nesse segmento ST você tem um entalhe, que se repete aqui nos outros. Olha ele aqui de novo. Outra vez aqui. Aí, mas esse entalhe está exatamente na metade da distância entre as duas ondas P, que veio antes e depois dele. Na verdade, esse entalhe, o que ele é? É uma outra onda P, que aqui agora a gente já vai passar a chamar de P', né? Porque a gente aí já está diante nitidamente de uma situação que não caracteriza um ritmo sinusal, porque depois de cada onda P não está vindo um QRS. Essa frequência atrial, quando a gente divide 1.500 por essa distância aqui, por essa duração, em milímetros, está dando em torno de 176, 180. Então, assim, a frequência ventricular está alta, está taquicárdica, mas não está nem perto da frequência atrial. Então, a gente tem uma atividade atrial identificável num paciente com taquicardia e que a gente consegue já, agora chamando de P', identificar essa atividade, separar essa atividade atrial aqui da atividade ventricular. A gente tem uma onda P que está conduzindo, uma onda P' que não está conduzindo. Então, vamos olhar melhor essa história dessa onda P' aqui. Quando a gente tem um ataque, aqui a gente já está diante de uma taquicardia de olho supraventricular, com atividade atrial identificável. A gente já pode afirmar aqui que ela tem uma regular, assim, uma taxa de condução de 2:1. Você tem duas ondas P' para um QRS. E a gente consegue observar, vejam aqui, entre uma onda P' e a outra,
você tem até um certo descanso, vamos dizer assim, do átrio. Ó. Olha aqui, aqui novamente. Quando você tem uma atividade atrial não tão rápida, porque se tivesse, por exemplo, a 300 batimentos por minuto, a gente já falaria de cara que isso seria a chance de ser um flutter seria muito grande. Só que o flutter, ele tem aquele serrilhado e ele não tem esse descansozinho aqui. Quando você tem essa situação da atividade atrial identificável com uma frequência atrial não tão alta, com esse descanso, e ainda com outra característica aqui, tá? Existe uma relação que chama P' R e R', que é o seguinte, é a distância entre a onda P' e a próxima onda R, e entre essa onda R e a próxima onda P', aqui. Quando esse P', ele é menor do que o R', a gente também, isso também fala a favor de taquicardia atrial. Então, aqui a gente já tem atividade. O que fala a favor de taque atrial nesse caso? Atividade atrial identificável, né? Uma frequência atrial que não está tão alta assim, está abaixo de 200. Essa linha isodifásica de descanso entre uma onda P' e a outra, e esse P' R, R' menor do que o P' R. Então, isso aqui, na verdade, é uma taquicardia atrial com BAV, ela é regular, com BAV 2:1, para cada duas ondas P' você tem um QRS. Beleza. Origem desse foco atrial. Como a gente viu que está apontando para mais 90, esse vetor de ativação atrial, dá para dizer que essa taquiarritmia está nascendo lá perto do nosso sinusal. Porque se a gente for pegar aqui, o nosso sinusal está aqui, o vetor resultante vai apontar aqui para... Ele pode apontar entre 0 e mais 90. Deixa eu só refazer, peraí. Entre 0 e mais 90. Esse nosso vetor aqui está apontando para quase mais 90, né? Então, ele está nascendo perto do nosso sinusal. Aqui são os átrios e os ventrículos. Se ele estivesse nascendo em outro local, por exemplo, se estivesse nascendo aqui no átrio direito baixo, o átrio esquerdo baixo, ele iria apontar, deixa eu mudar a cor aqui, ele ia apontar para cima, e a onda P seria aqui, ela seria negativa em AVF. No caso, como ela está uma onda P com orientação praticamente normal, o local de origem dessa arritmia está lá perto do nosso sinusal. Beleza? Bom, terminada essa análise da atividade atrial, que a gente já definiu que existe essa taquicardia atrial, com BAV 2:1, regular, ela poderia, é um foco só, a morfologia dá a mesma coisa, ela poderia ser multifocal se a gente estivesse vendo várias morfologias aqui nas ondas, das ondas P numa mesma derivação, mas não, ela tem uma morfologia só. E seguindo viagem junto com o impulso, agora a gente pula para o nosso complexo QRS. No caso do QRS, o que a gente vai ter? Primeira coisa, vamos ver o eixo elétrico desse paciente. O QRS está positivo em D1 e negativo em AVF. Né? Então, a gente pega aqui. Se está negativo aqui embaixo em AVF, positivo em D1, então ele está em algum lugar aqui entre 0 e menos 90. Aí a gente vai pular lá para D2. D2 ele está isodifásico. D2 está aqui em mais 60. A derivação que é perpendicular a D2 é menos 30, que é justamente de AVL. Então, na verdade, o nosso AQRS aqui ele está em menos 30. Está no limite, mas ainda não tem desvio à esquerda. A gente já definiu o AQRS. Próximo passo agora, então, analisar o QRS. Duração e amplitude. Não precisa nem medir muita coisa aqui, não. Dá para ver com clareza que está aumentada a duração. Né? Tem 1, 2, 3, quase 4
tem mais de 120 milissegundos de duração, então é um QRS com duração aumentada, então é um bloqueio de ramo. A gente, para lembrar daquele macetezinho, se você tem um QRS negativo em V1, é só lembrar da seta do carro. Se você quer virar para a esquerda, você mexe a seta para baixo. No QRS, se ele está para baixo em V1, com o QRS alargado, é um bloqueio de ramo esquerdo, que seria o local para onde você está apontando o carro quando você está virando para baixo, ou desvirando para a esquerda. Muito bem. E duração, a gente já viu que tem um bloqueio de ramo esquerdo. Amplitude. Amplitude, a gente pode pular aqui para o critério de Cornell, porque já fica claro que esse QRS ele tem uma amplitude aumentada, mas aqui você tem aqui 11 milímetros no Cornell, e quando chega aqui no VT, que seria o R de Cornell, para quem não lembra, R de AVL mais S de D3, né? De V3. 11 lá mais 10, 20, 32, vai dar 44. Os limites seriam 20 para mulher e 28 para homem. Então, tem sobrecarga ventricular esquerda aqui tranquilamente. E a gente tem também na análise de ST e onda T, toda vez que você tem uma alteração na despolarização, que é o caso que ocorre nos bloqueios de ramo, você vai ter uma alteração na repolarização. Essa alteração ela é secundária à alteração da despolarização. Então, nesse caso, a gente tem alterações difusas secundárias. Aqui, só para ficar fácil guardar, no bloqueio de ramo esquerdo, toda vez que o ST ele vai sempre tender a ser oposto ao QRS. Então, se o QRS é negativo, o ST tende a ser positivo. Se o QRS é positivo, o segmento ST ele tende a ser negativo. Beleza? Intervalo QT aqui, me parece que está normal. Aqui, a gente traçando uma linha na metade aqui, pega mais ou menos quase em cima da onda T, mas não acho que tenha aumento não, mas vamos medir aqui, porque aí teria que calcular pela frequência, né? Em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 320 milissegundos, mesmo calculando, corrigindo para a frequência, isso aqui vai estar normal. Então, eu acho que é isso, moçada. Para não ficar muito longo, né? O nosso eletro aqui, então, lá naquela enquete, que eu vi lá, a maioria da turma colocou como taquicardia sinusal, com BRE, mas, na verdade, isso aqui é uma taquicardia atrial regular, um BAV 2:1, em paciente, se a gente pode até falar com a origem do foco arritmogênico, né, deve ser ato direito alto, em paciente que tem bloqueio de ramo esquerdo prévio e que tem também sobrecarga ventricular esquerda, beleza? Basicamente é isso que eu queria passar para vocês. Qualquer dúvida, vocês comentem aí. E comentem também se vocês preferem que eu escreva ao invés de falar, tá bom? Grande abraço para todo mundo, boa semana.